Oi, gente. Dando continuidade aos macronutrientes, a gente já falou de carboidratos na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre as proteínas. Bem, as proteínas, o que são proteínas, né? Proteios, do grego, significa primeiro ou fundamental. Isso já representa um pouco das funções das proteínas. Então, as proteínas, elas são as moléculas mais abundantes e importantes nas células. Elas são compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, só que diferentemente dos carboidratos, elas contêm 16% de nitrogênio. A base da estrutura das proteínas são os aminoácidos, que a gente abrevia por AA. E eles são ligados entre si por ligações peptídicas, tá? Então, o nome das ligações entre os aminoácidos que formam as proteínas são ligações peptídicas. Então, uma ligação peptídica é a união de um grupo amino de um aminoácido com um grupo carboxila de outro aminoácido. Então, a gente tem o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino de um aminoácido formando uma ligação peptídica, tá? Existem aminoácidos que são essenciais, aminoácidos condicionalmente indispensáveis e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aminoácidos que o nosso corpo é capaz de produzir a partir de outros aminoácidos. Os aminoácidos essenciais são aminoácidos que a gente precisa necessariamente consumir através da dieta. Então, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina são os aminoácidos essenciais. Alguns são condicionalmente indispensáveis ou condicionalmente essenciais. Serina, glicina e glutamina, que são essenciais nas condições de trauma e jejum. Histidina, que é essencial para os recém-nascidos. Arginina, que é essencial na infância e em certas doenças. Prolina, cisteína e tirosina, que são sintetizados a partir da metionina e da fenilalanina. E os aminoácidos não essenciais são a alanina, a asparagina, o ácido aspartico e o ácido glutâmico. Vocês não precisam saber quais são os aminoácidos essenciais e não essenciais. Eu só quero que vocês saibam o conceito de aminoácidos essenciais, não essenciais e condicionalmente essenciais ou condicionalmente indispensáveis, beleza? Bem, por que a gente precisa saber esse conceito? Para a gente entender o conceito de proteínas completas, proteínas incompletas, assim por diante. Então, as proteínas elas são classificadas como proteínas completas, parcialmente completas ou incompletas. As proteínas completas são proteínas que contêm todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes para manter a vida e promover o crescimento e o desenvolvimento. Por exemplo, a proteína do ovo, do leite, das carnes são proteínas completas. As proteínas parcialmente completas, elas possuem os aminoácidos essenciais, porém em quantidades insuficientes. Então, ela mantém a vida sem promover o crescimento e o desenvolvimento. Por exemplo, a proteína das leguminosas e cereais. Então, por exemplo, no feijão, a gente tem a metionina como o aminoácido limitante. E no arroz, a gente tem a lisina como o aminoácido limitante. Quando a gente come o arroz com feijão, a gente tem uma proteína mais completa, tá? E existem as proteínas incompletas, que são principalmente as proteínas vegetais. Nessas proteínas existe falta de um ou mais aminoácidos essenciais. Essas proteínas não mantêm a vida nem promovem o crescimento e o desenvolvimento. Por exemplo, a gelatina é uma proteína derivada do tecido conjuntivo animal, mas ela não tem o triptofano, que é um aminoácido essencial. Bem, então, quais são as funções das proteínas, né? Por que elas são tão importantes? E por que elas derivam do grego proteios?
Bem, as proteínas elas são importantes para sínteses teciduais e para praticamente todas as funções metabólicas. Então, a nossa célula ela é formada basicamente por proteína. Praticamente todas as suas estruturas celulares são formadas por proteína. Na alimentação, as proteínas fornecem 4 calorias por grama, assim como os carboidratos, né? Os carboidratos também fornecem 4 calorias por grama. As proteínas têm ainda propriedades estruturais, de dar estrutura aos alimentos, às células, ao corpo, aos tecidos, propriedades motoras, propriedades hormonais, de síntese hormonais, propriedades enzimáticas de controle do metabolismo, propriedade de anticorpos na proteção do corpo, propriedade de transporte de substâncias, propriedade de reserva de energia ou de reserva de outros metabólitos. Existem as nucleoproteínas, tem função de membrana, que é função de proteção das células, tá bem? Bem, de acordo com as DRIs, que são as Dietary Recommendation Intake, então, ingestão diárias dietéticas, recomendações dietéticas, recomendações de ingestão dietética, de consumo dietético. A recomendação de consumo para o adulto é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então, uma pessoa de 70 quilos, ela teria que consumir 7 vezes 8, 56 vezes, ó, professora. 56, então ela teria que consumir 5,6 gramas de proteína por dia. Essa é a necessidade para essa pessoa se manter viva, tá? Então, na nossa dieta, a gente consome muito mais do que essa quantidade, né, de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Normalmente, a gente consome 1,5, 1,7 gramas de proteína por quilo de peso ao longo do dia, tá? Mas a nossa necessidade realmente ela é baixa. Por isso que existem indivíduos veganos, indivíduos vegetarianos que são veganos, vegetarianos, ou seja, têm um baixo consumo de proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas animais, mas não têm nenhuma deficiência nutricional, tá? Eu falei em proteína de alto valor biológico. O que é essa proteína de alto valor biológico? Proteína de alto valor biológico é a proteína animal. Na proteína animal, de 90 a 95% da proteína ali presente no alimento consumido é absorvido. Já a proteína vegetal tem baixo valor biológico. Então, de 50% a 70% da proteína presente no vegetal é absorvido, tá? Fica retido. O restante não é absorvido pelo corpo, então é excretado nas fezes. Bem, qual as diferenças em relação à quantidade e à qualidade das proteínas? Bem, em relação à quantidade, né? Nos vegetais, a gente tem uma quantidade muito menor de proteínas do que nas carnes, né? Então, nos vegetais, geralmente a gente tem de 1 a 2 gramas de proteínas, por 100 gramas. Enquanto nas carnes, a gente tem de 15 a 30 gramas de proteína por 100 gramas, né? Além disso, nos vegetais, a proteína vegetal, ela tem
um baixo valor biológico. E ela também tem uma menor digestibilidade, então tem mais fibras, né? Porque os vegetais têm uma quantidade maior de fibras, então a digestibilidade é mais lenta, tá? Bem, em relação à recomendação, de acordo com o Instituto de Medicina de 2009, a recomendação de consumo de proteína é de 10 a 35% do valor energético total, né? Já de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é de 10 a 15%. Se a gente pensar no meio termo, numa recomendação, por exemplo, de 20% do consumo de proteínas, numa dieta de 2.000 calorias, isso representaria 400 calorias. 400 calorias dividido por 4, já que 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias, isso daria um consumo de 100 gramas de proteína por dia. Então aqui a gente tem uma tabela que mostra a quantidade de proteínas por 100 gramas de alimento. Então, por exemplo, consumindo 100 gramas de carne bovina, eu já atinjo 27 gramas de proteínas, né? 100 gramas de queijo, 22 gramas de proteína. Um ovo, 100 gramas de ovos, 13 gramas de proteína. Lembrando que dessas proteínas de origem animal, 95% delas são aproveitadas, né? Já as proteínas de origem vegetal, 50% delas, apenas de 50% a 70% são aproveitadas. Ok? Então, se a gente pensar num consumo de 2 porções de carne, né? 2 porções de 150 gramas, por exemplo, na manhã, no almoço, no jantar, a gente já tem aqui aproximadamente 30, 40, um consumo aproximado de 80 gramas, né, de proteínas por dia, certo? Então, já passou da recomendação de 0,8 gramas por quilo de peso e já está próximo da recomendação de 100 gramas de proteína por dia, ou 20% do valor energético total consumido, ok? Bem, agora a gente vai falar sobre quais as consequências do consumo inadequado das proteínas, né? O consumo insuficiente ou as carências nutricionais de proteínas está muito associado com desnutrição. Então, a gente tem a desnutrição energético-proteica nas suas formas graves, né? Então, nós temos o marasmo, o cachocor, que são as duas, e aqui uma imagem de uma anorexia grave, né? Que são as duas formas de desnutrição, principalmente desnutrição infantil, muito graves. Já a ingestão excessiva de proteínas, ela está associada a um estresse renal, então pode estar associado a uma insuficiência renal aguda ou uma insuficiência renal crônica, uma vez que as bases nitrogenadas ou o nitrogênio presente nas proteínas, ele é filtrado e excretado pelos rins, então acaba causando um estresse nesse órgão, né? Então, um consumo excessivo de proteínas pode levar à hiperuricemia, que é o ácido úrico elevado, a desidratação e excreção de cálcio urinário. Então, a hiperuricemia, alguns de vocês podem conhecer, é a gota, que é esse acúmulo de ácido úrico que pode levar a essas inflamações nas articulações, principalmente dos dedos, tá? E a perda de cálcio, ela está associada à osteoporose e osteopenia, principalmente nas mulheres na fase da menopausa, ok?
Nós ficamos por aqui. Eu acredito que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, tá bem? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo.